E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, sejam bem-vindos ao meu canal de matemática mais uma vez. Nos vídeos anteriores eu falei sobre numerizar uma criança pequena, de você apresentar a sua mão como um instrumento, de você contar só até 3 no início e depois de você usar as falangetas, os desenhos das marcações internas. Tá vendo que minha mão tá até suja? Tentei lavar, mas depois que eu coloquei o pincel, demora a sair. A gente esfrega e não sai, mas tá vendo isso? Eu ensinei isso nos vídeos anteriores, não é isso? E eu falei que ia dar um passo a mais pra gente. Então, vamos lá. A gente contou só até 3, eu expliquei porque o 4, ele é a princípio considerado muitos, né? Vou explicar isso de novo. E hoje a gente vai desenvolver a contagem até 5. Para isso, nós precisamos usar a correspondência 1 a 1 e a equiparação. O que é equiparação? Para você não perder o seu norte, para cada elemento da coleção que você estiver contando, você tem que usar alguma coisa. E eu sugiro que no início você use a fita crepe, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Tu vai cortar 5 tirinhas assim de fita crepe. E o seu filho vai colocar a mão e você vai estar contando ele, mudando as posições até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que você vai fazer agora? Você atingiu uma quantidade muito importante na matemática. O que você vai fazer? Você vai tirar todos. E você vai iniciar a sua contagem começando de outros dedos. Então, você vai colocar aqui, ó, 1, aí já vem para esse dedo. 2, 3, 4, 5. Ah, você agora começou de outros dedos. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Você tem que começar de outras posições, porque o que importa na dimensão cardinal é saber a quantidade total de uma coleção. E aí você vai tirar e depois vai estar variando, vai fazer isso várias vezes com seu filho, com seu aluno. Agora você começa de 1, e aí depois você começa desse, vai contando 1, 2, 3, 4, 5. E agora preste bastante atenção. Você vai começar de todos, vai variar bastante. Por quê? Presta atenção. Na educação e também na educação matemática, existem coisas que a gente não pode explicar. Eu não posso chegar para uma criança pequena e explicar, olha, vou estar trabalhando a dimensão cardinal com você, então não interessa a posição, o que interessa é a quantidade da coleção. Pode até falar, você vai falar, entendeu? Ele não entendeu. Então a gente ensina isso de uma maneira que o exemplo torne claro para ele, sem a gente ter que ficar falando que não adianta nada. A criança não aprende pelo exemplo, então a gente está fazendo exercício e ela está aprendendo. Você não vai explicar isso, tu vai estar fazendo a contagem, começando de posições diferentes e vai estar variando. Porque o que ela vai estar aprendendo no fundo, que tanto faz de onde comece, o que interessa é que no final vai dar 5. Entendeu? Não é fantástico isso? Isso é história da matemática, isso é pedagogia da matemática, isso é o Smart Teaching. O que é o Smart Teaching? É a melhor maneira de ensinar, uma maneira inteligente de você ensinar alguma coisa. Eu tento ensinar tudo através do Smart Teaching. Eu penso primeiro, como vou? Vai ser melhor dessa maneira? Vai ser efetivo? É geral? É universal? É holístico? Tá bom, então vou ensinar assim. Isso é o Smart Teaching, tá bom? Tudo tem que ser assim. Você tem que pensar por quê. Por que você vai fazer isso, beleza? Então a primeira coisa é você estar variando. Isso é uma coleção de dedos, como eu expliquei, certo? Então vamos lá. Próximo exercício que está ligado a esse é o seguinte. Deixa eu tirar esses aqui. Então, naquele primeiro vídeo eu ensinei até 3, fazendo a correspondência 1 a 1 e a equiparação. Depois eu mostrei aqui esses desenhos da parte interna da mão para você contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, enquanto você desenha começando de posições diferentes. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista aos vídeos anteriores, que você vai entender. Tá? E a gente estava contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora nós vamos contar com o nosso contador, o dedão. Então, a princípio, nós vamos contar quantas
coleções existem na mão. Isso aqui, esses 3 são uma coleção, esses 3 são outra coleção, isso aqui é coleção. Você vai explicar isso para a criança? Não. Você só vai fazer o seguinte, ó, contando com ela, você faz na sua mão e ela vai te acompanhando. 1, 2, 3. E aqui começando de outra posição. Quem conta é esse, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ela vai contando, você vai começando, agora começa desse dedo, 1, 2, 3, desse dedo aqui você já começa de cima, 1, 2, 3, e você vai fazendo várias vezes e ela te imitando, e depois você pega no dedo, você estende a mão dela e vai fazendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e assim você vai fazendo. Quando ela que conta, o instrumento de contagem é o dedão, tá? E aí, uma coisa muito importante que eu já vou trabalhar no próximo vídeo, tá? De maneira progressiva, mas eu vou explicar para você agora, é que essa quantidade que dá 12, ela é uma quantidade especialíssima e eu vou te explicar isso agora. Presta atenção. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que o 12 é uma quantidade importante? E por que você contar até 12 usando esse contador e os dedos nas falangetas é muito importante e não tem nenhum instrumento que vai superar isso? Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, 12 é a quantidade mais mortal que existe. Como assim mortal? O que você está falando? Quando eu digo mortal, eu estou falando de decomposição, porque o número, quando ele se decompõe, é como se ele estivesse morrendo. Isso é a visão de Pitágoras, tá? A visão dos sábios antigos, Pérsia, Egito, Índia, China. Pode pesquisar que você vai encontrar. Então a decomposição está relacionada com a morte. Então o 12 é o número mais mortal, tá certo? Ele se divide, né? Ele se divide, depois eu vou explicar por que em outros vídeos, ele se divide em 1, se divide em 2, se divide em 3, se divide em 4 e se divide em 6. São os fatores. E olha que interessante, cada dedo aqui que está sendo contado tem 3, que é um fator do 12. E são quantos dedos você está contando? 4. O outro fator do 12, 3 vezes 4, 12. Então é muito importante que você conte usando isso. Você quer ver outros fatores? O contador, né? Um contador, um é um fator. O contador está dividido em quantas partes? Em 2. O 2 é outro fator do 12. Não foi à toa que a natureza colocou a nossa mão dessa maneira e ela é um indício de que a gente tem que usar isso como instrumento de numerização, como instrumento de matemática. Se você não entendeu, basta assistir os vídeos antigos e os vídeos posteriores que você vai entender. O negócio é mais sério. Tem muita gente que acha que numerizar é muito simples, ficar cantando musiquinha, não sei o que, fazendo... Não. Você pode usar o lúdico, deve usar o lúdico, mas você tem que pensar, no que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Vai ser eficiente? É inteligente? Como vai ser o aprendizado? Como eu espero que seja a aprendizagem dessa maneira? Você tem que pensar isso, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dos 2 exercícios e que você faça esses 2 exercícios. Quais? De fazer a correspondência com a fita crepe 1, 2, 3, 4, 5, começando de várias posições e contando 1, 2, 3 de posições diferentes. Só isso.